Você já percebeu que há momentos em que de repente algo muda, sem explicação? Portas que estavam trancadas por meses começam a se mover. Currículos esquecidos voltam a ser lembrados. Pessoas que nunca te notaram, de repente, te procuram. Isso não é acaso, é resposta. É o próprio Deus abrindo portas de trabalho neste exato momento. Eu não falo por emoção, falo por direção. Há promessas sendo ativadas enquanto esta oração é feita. O Salmo 27 diz que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, e é Ele quem prepara o caminho, mesmo quando tudo parece fechado. Há um mover real de provisão e favor que está se aproximando da sua casa, e hoje nós vamos orar para que nada, absolutamente nada, impeça o que Deus está prestes a liberar. Você que tem esperado uma resposta, que tem chorado calado por não saber mais o que fazer, Deus te trouxe aqui porque esta é a hora de destrancar aquilo que parecia impossível. Fique comigo até o fim desta oração, porque enquanto oramos, cadeados invisíveis começam a se abrir. Corações de chefes, de contratantes, de pessoas que podem te ajudar, estão sendo tocados agora. Não é coincidência você estar ouvindo isso justamente hoje. O Senhor viu o seu desânimo, a sua luta com o desemprego, a preocupação com as contas, o medo de não conseguir sustentar quem depende de você. Mas Ele também vê o seu coração e está dizendo: eu sou a tua luz, eu sou a tua força, eu abrirei o caminho onde não existe caminho. Neste momento, imagine o silêncio da noite, e no meio desse silêncio, uma porta se abrindo, o som do trinco se movendo, a presença de Deus entrando, trazendo luz onde antes só havia espera. Fique, não saia, porque no final desta oração você vai sentir que algo realmente foi destravado sobre a sua vida. Você já percebeu como é estranho quando tudo parece travado? Quando você faz de tudo, envia currículos, fala com pessoas, ora, tenta, e nada anda. É como se o céu ficasse em silêncio. E o pior é que, às vezes, você vê outros sendo chamados, sendo promovidos, e se pergunta: Senhor, quando vai ser a minha vez? Eu sei que é difícil continuar acreditando quando as portas não se abrem, mas é exatamente nesse ponto, no limite entre o desânimo e a fé, que o Salmo 27 começa a ganhar vida. Porque ele não é só um cântico bonito, ele é um escudo, ele é uma chave espiritual que destranca destinos. Hoje, você vai entender por que o Salmo 27 fala de confiança no meio do medo. Porque ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E como essa declaração, feita do fundo do coração, pode literalmente mudar o seu cenário. Durante esta oração, você vai sentir algo diferente. Uma clareza, uma coragem nova e, principalmente, uma movimentação. Há promessas de Deus sendo ativadas sobre quem ouve com fé. E eu vou te conduzir passo a passo para você não apenas orar, mas abrir o caminho da provisão com autoridade espiritual. Então me conta, antes da gente começar de vez, de onde você está ouvindo esta oração? Qual é a sua cidade, o seu estado? Eu quero saber até onde essa corrente de fé está chegando. Escreve nos comentários e une a tua voz à nossa. Porque quando o povo de Deus se une em oração, o impossível começa a se tornar rotina. E presta atenção, porque o que vai acontecer aqui não é apenas motivação, é liberação. Esta oração é para quem precisa de uma virada real, para quem está cansado de depender da sorte e quer depender da promessa, para quem crê que o mesmo Deus que abriu o mar pode abrir também uma porta de trabalho, uma entrevista inesperada, um contrato que estava esquecido. E se você ficar comigo até o final, você vai sentir o peso sair dos ombros e vai entender que Deus nunca parou de agir. Ele só estava preparando o cenário. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora, com o coração cansado, com a mente cheia, com as mãos vazias. Tu conheces cada lágrima que caiu sem que ninguém percebesse.
Tu sabes quantas noites este filho, esta filha, se deitou pensando: por que nada dá certo para mim? Por que as portas não se abrem? Hoje, Senhor, nós não viemos pedir apenas um emprego, nós viemos pedir direção. Viemos colocar diante de Ti cada currículo enviado, cada entrevista que não deu em nada, cada tentativa frustrada. Porque se o Senhor não abrir, ninguém pode abrir. Mas se o Senhor disser: agora é o tempo, nenhuma muralha fica de pé. Eu oro por aquele que perdeu a esperança, aquele que acorda e sente um peso no peito, aquela mãe que tenta parecer forte, mas no fundo sente medo do futuro, aquele pai que se sente falhando porque não consegue prover. Senhor, visita agora esses corações. Entra nesse quarto, nessa sala, nesse local de trabalho vazio. Traz Tua presença como uma luz suave que dissipa a dúvida e a vergonha. Nós confessamos: sem Ti não dá. Sem a Tua direção, o esforço vira cansaço. Sem a Tua bênção, a oportunidade se perde. Por isso, Senhor, colocamos nosso nome, nossa casa, nossa família nas Tuas mãos. Entregamos o controle. Nós abrimos mão da ansiedade, da comparação, da pressa. Queremos andar no Teu tempo, não no nosso. Tu disseste em Tua palavra que os que esperam no Senhor não serão confundidos. Então, mesmo que agora pareça tarde demais, nós esperamos. Mesmo que pareça que todos foram chamados, menos nós esperamos. Mesmo que o telefone não toque, nós esperamos, porque sabemos que o Senhor não se atrasa, o Senhor prepara. Senhor, perdoa-nos por duvidar. Perdoa quando deixamos o medo falar mais alto do que a fé. E renova agora o nosso espírito. Faz brotar dentro de nós a certeza de que há algo sendo alinhado nos bastidores do céu. Nós descansamos em Ti, mas não cruzamos os braços. Nós seguimos orando, declarando, acreditando, porque a promessa não morreu, ela está apenas amadurecendo. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. Essa frase antiga, Senhor, ecoa no coração de quem crê, e hoje, com humildade, nós dizemos: não a nós, mas a Ti seja a glória. Abre as portas certas, fecha as erradas, e que toda porta aberta por Ti venha com paz, estabilidade e propósito. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Essas palavras não são apenas poesia antiga. São uma espada espiritual, uma muralha ao redor da tua história. Quando Davi escreveu esse salmo, ele também estava cercado por medo, por incertezas, por pessoas que queriam vê-lo cair. Mas em vez de se esconder, ele declarou: o Senhor é a minha luz. E é isso que nós estamos declarando agora. No meio da escuridão, a luz de Deus te cobre. No meio da espera, a presença de Deus ilumina o caminho. A tua luz não vem de uma oportunidade, vem do Senhor que cria oportunidades do nada. O Senhor é a força da minha vida. Isso significa que você não depende mais da sua energia, da sua sorte ou da boa vontade dos outros. A força que te mantém de pé vem de um lugar invisível, mas real. É a força do Deus que abre portas, que move corações, que levanta quem o mundo esqueceu. Se um exército se acampar contra mim, não temerá o meu coração. Esse exército pode ser o medo, as contas, o desemprego, os pensamentos negativos, a pressão. Mas mesmo cercado você não vai cair, porque o Senhor está contigo. Essa é a promessa. E promessa de Deus não é desejo, é decreto. Hoje eu declaro sobre a tua vida. Cada verso desse salmo é uma chave. Cada palavra é uma porta abrindo. A luz de Deus está entrando agora nos lugares escuros do teu coração. Onde havia cansaço, há ânimo. Onde havia dúvida, há direção. Onde havia vergonha, há renovo. Imagine agora o próprio Deus colocando a mão sobre o teu currículo,
sobre as tuas habilidades, sobre o teu nome. Ele te diz: eu sei quem você é, eu vi o teu esforço, e agora chegou o tempo de te levantar. E como diz ainda o Salmo 27, espera pelo Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Não é espera passiva, é espera de fé. É dizer: Senhor, enquanto eu espero, me prepara. Enquanto eu espero, me protege. Enquanto eu espero, me sustenta. E nessa espera, há movimento. Porque o Deus que te sustenta também está trabalhando por trás da cortina. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez o maná cair do céu, é o mesmo que agora abre portas de emprego, contratos, oportunidades e caminhos que estavam fechados por completo. Você não está esquecido, você está em processo, e este salmo é o lembrete diário de que quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você olhou para o céu e disse em silêncio: Senhor, eu não aguento mais. E mesmo assim, no dia seguinte, você levantou. Talvez sem força, talvez chorando, mas levantou. Sabe por quê? Porque mesmo quando você achava que estava sozinho, Deus já estava te sustentando. Você lembra daquele dia em que parecia que tudo ia dar errado, mas algo te protegeu de última hora? Lembra daquela conta que você achou que não conseguiria pagar e alguém apareceu para te ajudar? Lembra daquela entrevista que você nem esperava e de repente aconteceu? Nada disso foi sorte, foram livramentos. Foram sinais de que Deus nunca saiu do controle, mesmo quando tudo parecia perdido. Talvez hoje você esteja cansado de esperar. Talvez olhe para a sua situação e pense: não tem mais saída. Mas a verdade é que Deus já está abrindo o que precisa ser aberto. Às vezes, o processo é silencioso, mas é real. Você não está sendo esquecido, está sendo lapidado. E há algo em você que o céu ainda vai usar. Quantas vezes você achou que não tinha mais valor, mas o Senhor continua dizendo: você é meu, eu não desisti de você. Quantas vezes você duvidou da sua capacidade, se comparou com outros, se achou pequeno demais, e ainda assim Deus te manteve de pé. Isso não é pouca coisa, isso é graça, e é por isso que agora, neste momento, eu quero que você declare a sua fé. Não apenas pense, mas declare. Escreve aí nos comentários como um ato espiritual: eu creio na provisão do Altíssimo. Porque quando você escreve, você está concordando com o céu. Você está dizendo: eu aceito o mover de Deus sobre a minha vida. E essa declaração pública de fé tem poder. Ela não é só um comentário, é uma semente. Você não chegou aqui por acaso. Há um propósito neste encontro. E Deus está te lembrando que ainda há vida, ainda há chance, ainda há caminho. Mesmo que ninguém tenha te reconhecido ainda, o Senhor te viu. Mesmo que o telefone não tenha tocado, o céu já se moveu. E o que é teu, no tempo certo, vai encontrar o teu nome. Então não se envergonhe de crer. Levante de novo a cabeça, porque quem confia no Senhor não se decepciona. E essa fé que hoje você declara é o que vai abrir as próximas portas da sua caminhada. Senhor, neste momento eu oro por esta vida que está ouvindo. Tu sabes o que ela tem passado. Tu conheces os dias de luta, as noites de ansiedade, os pensamentos que ninguém ouve. E agora, Pai, em nome de Jesus eu te peço, entra nesta casa. Coloca a tua presença em cada canto, em cada cômodo, em cada coração. Passa pela porta de entrada, Senhor, e cobre este lar com a tua paz. Coloca anjos de guerra em volta desta casa, guardando janelas, portas, telhado e terreno. Que nenhum espírito de medo, de escassez ou de confusão tenha poder aqui. Que esta casa seja território santo, onde apenas a tua vontade prevalece. Senhor, eu oro por cada currículo que foi enviado e ainda não teve resposta. Por cada porta que se fechou, por cada silêncio que doeu.
Tu sabes quantas vezes essa pessoa tentou e ouviu não. Mas agora eu te peço, Pai, abre o sim certo. Abre a oportunidade que vem com tua mão e não com a força do homem. Prepara conexões divinas, encontros que parecem coincidência, mas são providência. Toca corações de empregadores, líderes, gestores, que eles sintam algo diferente ao ver esse nome, essa história, essa capacidade. Senhor, visita também a mente. Tira o peso, a ansiedade, a insônia. Apaga os pensamentos de fracasso, de culpa, de comparação. Coloca em seu lugar a certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Renova a esperança, traz foco, sabedoria, discernimento. Dá a essa pessoa ideias novas, criatividade, disposição para recomeçar. Transforma o desânimo em movimento. Eu oro por toda a família representada aqui. Por essa mãe que ora pelos filhos. Por esse pai que luta calado para não deixar faltar o pão. Por esse jovem que quer mudar de vida, mas não sabe por onde começar. Senhor, entra com providência. Cura o corpo, cura a alma, cura a história. Liberta do vício, liberta do medo, liberta da vergonha. Eu oro por quem está no desespero, por quem já pensou em desistir. Levanta, Senhor, o caído. Abraça agora quem chora em silêncio. Sopra ânimo novo sobre quem está cansado. Mostra que ainda há caminho, ainda há chance, ainda há propósito. Senhor, quebra toda a maldição que foi lançada contra essa vida, toda palavra de inveja, todo olho mau, toda energia de destruição, eu cancelo agora em nome de Jesus. Nenhum plano do inimigo prosperará. Nenhuma força contrária permanecerá de pé diante da tua luz. Visita, Senhor, os que estão enfermos. Toca agora onde há dor, inflamação, cansaço. Liberta da enfermidade emocional, da depressão, da angústia. Traz cura no corpo e paz na alma. Senhor, passa com tua presença sobre cada documento, sobre cada porta de emprego, sobre cada plano e sonho. E onde houver uma brecha de desânimo, preenche com fé. Onde houver medo, coloca coragem. Onde houver dúvida, derrama convicção. E onde houver escassez, libera abundância. Eu declaro em nome de Jesus que esta casa é guardada, que este nome é lembrado, que esta história está nas tuas mãos e que a provisão de Deus já está a caminho. Senhor, faz o teu mover ser percebido, que ainda esta semana, este mês, este coração veja um sinal claro da tua fidelidade. E quando isso acontecer, e vai acontecer, que essa pessoa se lembre, foi o Senhor quem abriu, foi o Senhor quem sustentou, foi o Senhor quem mostrou que o tempo de espera nunca foi perda, mas preparo. Em nome de Jesus, agora eu declaro, nenhum mal tocará esta casa, nenhuma força contrária vai impedir o que Deus já determinou. O que estava travado começa a se mover. O que estava esquecido começa a ser lembrado. O que estava fechado começa a se abrir, porque o Deus do Salmo 27 está agindo neste instante. Eu declaro que sobre esta vida repousa o favor divino. O Senhor vai colocar o nome desta pessoa nos lábios certos, no momento certo. Currículos esquecidos serão puxados. Chamadas inesperadas vão acontecer. Portas que ninguém podia abrir, o próprio Deus agora está destrancando com as suas próprias mãos. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda palavra de desânimo, toda energia de inveja, todo olhar negativo, eu anulo agora em nome de Jesus. E sobre ti se levanta a promessa: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A tua mente está guardada, a tua casa está selada, o teu caminho está limpo. Anjos do Senhor te cercam agora, como muralhas de fogo, como escudos de luz. Eu vejo o Senhor colocando um selo sobre esta casa. Vejo o Espírito Santo passando pelas portas, pelas janelas e dizendo: aqui ninguém toca. E onde havia escassez,
começa a fluir provisão. Onde havia portas trancadas, ouve-se o som das fechaduras se abrindo. Onde havia silêncio, começam a chegar notícias. O tempo da espera se transforma no tempo da colheita. Eu declaro, em nome de Jesus, que o medo perde força, que a ansiedade se dissolve, que a paz ocupa o lugar da dúvida e que a tua fé agora se torna escudo contra toda a seta do inimigo. Não é mais tempo de retroceder, é tempo de avançar. É tempo de tomar posse do que Deus prometeu. É tempo de crer, mesmo sem ver, porque o céu já está em movimento. E eu declaro com autoridade espiritual, toda muralha caiu, todo impedimento foi removido, todo nó espiritual se desfez. E o favor de Deus começa a abrir portas que estavam trancadas há meses, talvez anos. Nenhuma força humana poderá deter o que o Espírito Santo está liberando agora. Repete comigo, no teu coração. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Diz isso com fé, porque quando você declara, você ativa. Quando você concorda com o céu se move por você. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do inimigo. Que o Senhor o repreenda, e nós confiamos sob a sua proteção, porque onde a luz entra, as trevas fogem. E hoje, toda a sombra que pairava sobre a vida desta pessoa se desfaz na presença do Altíssimo. Esta história muda de fase hoje. Esta vida não será mais a mesma depois desta oração, e quando as portas se abrirem, e elas vão se abrir, será claro para todos que foi o próprio Deus quem agiu. Agora, respira. Sente o ambiente ao teu redor. A tensão foi embora. O peso que estava nos teus ombros começa a cair. A tua mente desacelera. O teu coração se acalma. A presença de Deus enche este lugar. E ela é real, é doce, é leve. O que precisava ser quebrado foi. O que precisava ser aberto começou a se abrir. Agora é hora de descansar, porque o Senhor está cuidando de tudo o que você não pode mais controlar. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você se rende, Ele prepara. Enquanto você silencia, Ele fala com quem precisa ouvir o teu nome. Imagina, neste instante, o próprio Deus colocando um manto de luz sobre a tua casa, um cobertor espiritual de paz que cobre cada quarto, cada corpo, cada alma. Anjos se posicionam à tua volta, um à cabeceira, outro aos pés, outro guardando a porta. E no ambiente há um silêncio santo, não de vazio, mas de cuidado. O som do medo se cala, o som da fé permanece. Senhor, nós te agradecemos, porque sentimos que algo foi destravado nesta oração. Não porque ouvimos palavras bonitas, mas porque a tua presença se manifestou. Obrigado por teres ouvido o clamor do teu povo. Obrigado por teres lembrado o nome de quem já se achava esquecido. Obrigado porque, mesmo sem saber como, sabemos que o Senhor está agindo. Pai, nesta hora eu te peço, dá a essa pessoa um sono tranquilo, tira as preocupações que rondam a mente à noite, apaga as imagens ruins, as memórias de falhas, os pensamentos de culpa. Coloca em seu lugar a tua voz suave, dizendo, eu estou contigo, eu te guardo, eu te sustento. Senhor, vela por cada segundo desta madrugada. Seja a sentinela invisível que guarda o lar, os sonhos e o coração. E quando o novo dia nascer, que esta pessoa acorde leve, confiante e com a sensação clara de que o novo ciclo começou, porque a porta já foi aberta, o favor já foi liberado, a paz já chegou. Agora é tempo de descansar, não de duvidar. Tempo de confiar, não de questionar. O amanhã está nas tuas mãos e nelas nós estamos seguros. Senhor, fica conosco. Permanece sobre nós e faz do descanso desta noite o anúncio de uma nova estação. Se você sentiu a presença de Deus nesta oração, é porque o Espírito Santo realmente te visitou.
E o que ele começou aqui, ele vai terminar com vitória. Não duvide do que foi liberado hoje. Confie. O Senhor já está movendo as peças, abrindo caminhos, preparando corações. E em breve você vai testemunhar. Eu quero te pedir uma coisa muito simples, mas muito importante. Escreve aí nos comentários a tua declaração de fé, como um selo espiritual. Diz: Deus está abrindo as portas da minha vida. Essa frase não é só uma frase, é um ato de concordância com o céu. Quando você escreve, você declara ao mundo espiritual que crê, e a fé declarada se torna semente plantada. Se esta oração falou contigo, se ficou paz no teu coração, então não ora sozinho. Se inscreve aqui no canal, junta-se a essa corrente de oração diária. Nós oramos juntos todos os dias, manhã, noite e madrugada, porque a vitória não é de quem desiste, mas de quem persevera. Compartilha também essa oração com alguém que está precisando de um recomeço, alguém que está sem esperança, alguém que precisa lembrar que Deus ainda abre portas. E agora, eu quero liberar sobre a tua vida e tua casa a bênção do Altíssimo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que o Senhor te proteja de todo o mal, te conduza por caminhos seguros e te leve à porta certa, na hora exata. E que nenhuma palavra contrária tenha poder sobre ti, porque o sangue de Jesus é o teu selo e a tua proteção. Vai em paz, descansa, e quando o novo dia amanhecer, levanta sabendo, a porta já começou a se abrir. Amém.